Como se começa a contar uma história que já nasceu morta? Uma história que por 5 anos eu acreditei ser a mais vibrante e real de todas, mas que na verdade era apenas um fantasma. Um livro com uma capa linda, um título promissor, mas com todas as páginas em branco, preenchidas apenas pela minha própria caligrafia, pela minha própria esperança. Sentada aqui no silêncio do meu apartamento, cercada pelos únicos companheiros que nunca mentiram para mim, meus livros, eu tento encontrar o fio da meada. Onde começa a mentira? Ou talvez a pergunta certa seja: onde começa a minha cumplicidade em acreditar nela? Antes dele, minha vida era uma coleção de silêncios confortáveis. Aos 30 anos eu já havia aceitado meu destino como uma mulher dos bastidores. Bibliotecária, um clichê, eu sei. Vivia entre o cheiro de papel antigo e o sussurro de páginas sendo viradas. Meus romances eram vividos através dos personagens de outros. Meus dramas confinados às tragédias de capa dura. A solidão não me assustava. Era uma velha conhecida com quem eu tomava chá aos domingos. Eu não era infeliz. Havia uma paz, uma previsibilidade que me acalentava. Mas havia também um eco, um espaço vazio que eu só percebia nas madrugadas chuvosas, um anseio por uma história que fosse finalmente minha. Ele entrou numa tarde fria de novembro. Lembro do som do sininho da porta da biblioteca, um som que eu ouvia 100 vezes por dia, mas que daquela vez soou diferente. Ele não era o tipo de homem que frequentava o lugar. Trazia consigo o cheiro da rua, do mundo lá fora, um dinamismo que parecia deslocado entre as prateleiras empoeiradas. Ele não olhava para os livros, ele olhava entre eles, como se procurasse algo mais. E então ele me viu. O sorriso dele não era avassalador, era algo mais perigoso. Era íntimo, como se nos conhecêssemos de outra vida. Ele pediu uma recomendação, um livro sobre começos, sobre segundas chances. E eu, a guardiã das histórias, me senti pela primeira vez parte de uma. Nossa conversa fluiu como se fôssemos dois rios destinados a se encontrar. Falamos sobre tudo, sobre a melancolia de Garcia Marques e a esperança de Neruda. Ele era inteligente, culto e me ouvia com uma atenção que me desarmava. Naquela primeira tarde, ele me contou sua história. Ou melhor, a versão da história que ele precisava que eu acreditasse. Um casamento longo que terminara há quase 1 ano. Uma separação dolorosa, uma ex-esposa instável e 2 filhos pequenos no meio do fogo cruzado. É um processo delicado, disse ele, com um olhar que transbordava uma tristeza fabricada. Preciso de discrição, de paz, principalmente por causa deles. E eu, a romancista incurável, vi ali um homem ferido, um pai dedicado que precisava de cuidado, de um refúgio, e eu me ofereci para ser esse refúgio. Nossos 5 anos foram construídos em sussurros. Encontros em meu pequeno apartamento, jantares à luz de cândela, viagens de fim de semana para cidades pequenas onde ninguém nos conheceria. Ele nunca dormia em casa. A desculpa era sempre a mesma: os filhos. Um deles tinha asma, o outro era muito apegado. Ele precisava estar lá de manhã para o café deles. E eu, que sempre sonhei com uma família, achava aquilo nobre. Via nele a figura do pai que eu nunca tive. Ele me fez acreditar que nosso amor era um segredo precioso, uma joia que precisava ser guardada às 7 chaves do mundo cruel. Um dia, meu amor, quando as crianças estiverem mais velhas, quando a poeira baixar, nós vamos poder gritar para o mundo. Mas por enquanto somos só nós, este nosso universo. E eu amava aquele universo. Era pequeno, era restrito, mas era intenso. Nele eu era a protagonista, a musa, a única. Ele era meu leitor mais atento. Sabia de meus medos, meus sonhos mais infantis. Ele me incentivou a escrever,
Lia meus rascunhos com um interesse que parecia genuíno. Ele conhecia cada canto do meu corpo e da minha alma. E eu, em troca, me dediquei a curar suas feridas invisíveis, a ser a paz em meio ao seu suposto caos. Eu me tornei uma especialista em viver entre as linhas. Aceitei não conhecer seus amigos, não frequentar os lugares da moda, não ter nosso nome pronunciado em voz alta. Aceitei os feriados solitários. Nenhum Natal, nenhum Ano Novo. É pelos filhos, ele explicava com a voz embargada. É o único momento que eu tenho com eles sem a atenção da minha ex. Você entende, não é? E eu entendia. Ou melhor, eu me forçava a entender. Porque o amor que eu sentia por ele, era maior que qualquer data no calendário. Era um amor que justificava a ausência, que preenchia o silêncio. Um amor que me bastava. O problema dos castelos de areia é que parecem fortalezas indestrutíveis até o momento em que a primeira onda os atinge. E a minha onda não veio com um estrondo. Ela chegou silenciosa, traiçoeira, numa tala de celular, numa terça-feira qualquer. Um dia que tinha tudo para ser igual a todos os outros. Um dia em que eu descobri que o meu universo particular não passava de um grão de areia no vasto oceano de vida de uma outra pessoa. Eu acreditei em cada palavra, em cada gesto, em cada promessa sussurrada. E foi essa fé cega, essa entrega total, que tornou a queda não apenas dolorosa, mas cataclísmica. A terça-feira era o dia mais silencioso da biblioteca. Era o dia em que eu reorganizava as novas aquisições, sentindo o prazer tátil de catalogar histórias ainda não lidas. O ar cheirava a café fraco e poeira. Eu estava na minha hora de almoço, sentada na pequena copa dos fundos, comendo uma salada sem graça e rolando o feed de uma rede social no celular. Era um ritual anestesiante, um mergulho rápido na vida alheia para esquecer a monotonia das minhas horas sem ele. Eu passava por fotos de bebês, de pratos de comida, de viagens para lugares que eu só conhecia pelos livros. E foi nesse oceano de banalidades que o meu mundo naufragou. Apareceu uma publicação de uma antiga colega de faculdade, uma pessoa com quem eu não falava há uma década. Era um álbum de fotos de uma festa de Natal do ano passado. Eu quase passei direto, mas uma imagem me prendeu. Um rosto familiar. O rosto dele. Meu coração deu um salto de alegria boba, o tipo de alegria que se sente ao encontrar um tesouro inesperado. Ele estava lá, lindo em um suéter vermelho, o cabelo perfeitamente penteado. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher loira, elegante, com um sorriso sereno, usava um suéter idêntico. E abraçados a eles, 2 meninos, um com uns 10 anos, o outro um pouco mais novo, também com suéteres vermelhos em miniatura. Era um retrato de família perfeito, digno de uma propaganda de margarina. Atrás deles, uma árvore de Natal gigantesca, opulenta. Era a noite de 24 de dezembro, a mesma noite em que ele me ligou, choroso, dizendo que precisava desligar porque a ex-esposa estava tendo uma crise e ele não queria que as crianças o vissem triste no Natal. Minha primeira reação foi a negação, uma defesa instintiva da minha própria sanidade. É uma foto antiga, pensei, de antes do divórcio. Mas a legenda, escrita pela minha colega de faculdade, era uma pá de cal na minha esperança frágil. Que noite linda na casa dos meus queridos amigos Marcos e Laura. O nome dela era Laura. Um nome bonito. Um nome que ele nunca me havia mencionado. Movida por um impulso que não era meu polegar trêmulo clicou no perfil da mulher loira. Era aberto. Uma biografia simples. Mãe de Lucas e Gabriel, esposa do homem da minha vida, advogada. E logo abaixo uma foto fixada no topo do perfil. Era a foto do casamento deles, datada. Há 15 anos. 15. Ele me disse que haviam se separado há quase 1 ano após um casamento de 10.
Os números dançavam na minha frente, cruéis, matemáticos e irrefutáveis. Eu senti o ar sendo expulso dos meus pulmões com uma força física, como se alguém tivesse me socado no estômago. O zumbido baixo da geladeira da copa se tornou um ruído ensurdecedor. O tempo parou. Meu cérebro, aquele órgão traiçoeiro que havia construído castelos de fantasia por 5 anos, começou a trabalhar em uma velocidade vertiginosa, mas na direção contrária. Ele se tornou um detetive forense, exumando cada mentira, cada desculpa, cada inconsistência que meu coração apaixonado se recusava a ver. Aquela viagem de negócios de emergência para o sul coincidia exatamente com a data das fotos das férias em família deles em Gramado. O fim de semana de retiro da empresa era, na verdade, o aniversário de 14 anos de casamento deles, celebrado em um resort com direito a uma declaração de amor pública de Laura. As noites em que ele não podia atender o telefone porque o filho estava com febre eram as noites em que ele estava jantando com amigos dela. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava com uma precisão nauseante. Eu não era um refúgio. Eu era um motel barato na beira da estrada. Eu não era um universo secreto. Eu era um compartimento escondido, um hobby, uma distração conveniente. A dor era tão avassaladora, tão absoluta, que ela transcendia o choro. Não havia lágrimas. Havia apenas um frio glacial que começou na ponta dos meus dedos e se espalhou por todo o meu corpo, congelando meu sangue, meu coração, minha alma. Eu olhei para minhas mãos, trêmulas, segurando o celular que se tornara a arma do crime e o corpo do delito. Eu não as reconhecia. Aquela mulher sentada na copa da biblioteca, com o rosto pálido e os olhos vidrados, não era eu. A eu, que amava Marcos, que acreditava em contos de fadas, que colecionava momentos secretos como se fossem diamantes, havia morrido ali, entre o cheiro de café requentado e o zumbido da geladeira. Eu não sei quanto tempo fiquei paralisada. Minutos, horas. Quando finalmente me levantei, minhas pernas estavam bambas. Voltei para o salão principal da biblioteca. Estava vazia, o sol do fim da tarde entrando em faixas douradas pelas janelas altas, iluminando a poeira que dançava no ar. A paz que aquele lugar sempre me transmitiu havia se transformado em um silêncio opressor, um vácuo. Caminhei até a seção de ficção, o meu lugar no mundo. Passei os dedos pelas lombadas dos livros Crime e Castigo, O Morro dos Ventos Uivantes, Ana Karenina, todas as grandes tragédias, os grandes amores, as grandes traições. Por anos eu li sobre a dor dos outros. Agora eu tinha a minha própria. Uma história tão clichê que era quase vulgar. A amante enganada, a idiota, a outra. Mas enquanto a dor inicial se transformava naquela lucidez fria e cortante, uma nova pergunta começou a se formar na névoa da minha mente. Não era por que ele fez isso comigo, mas algo muito mais perigoso, muito mais ativo. Se a história dele era uma mentira, qual era a história dela? Quem era Laura, a mulher que vivia a vida que deveria ter sido minha? A vítima principal daquele teatro de horrores. E o que aconteceria se, pela primeira vez, as duas personagens coadjuvantes decidissem ler o retreiro juntas? A bibliotecária quieta morreu naquele dia, e no lugar dela, algum novo, frio e perigosamente metódico começou a despertar. Os 3 dias que se seguiram foram vividos em piloto automático. Eu acordava, ia para a biblioteca, catalogava livros, atendia usuários com um sorriso mecânico e voltava para casa. Mas eu não estava realmente ali. Minha mente havia se tornado um arquivo em frenesi, vasculhando cada memória, cada e-mail, cada bilhete guardado. Eu estava numa escavação arqueológica da minha própria estupidez.
A dor ainda estava lá, uma brasa constante queimando sobre o meu peito, mas ela estava sendo sobreposta por algo novo, uma raiva fria, analítica, a raiva não do coração partido, mas do intelecto insultado. Como eu, uma mulher que vivia da análise de narrativas, que sabia identificar uma falha no enredo a quilômetros de distância, pude ser a protagonista de uma farsa tão mal escrita. Ele me ligou. Várias vezes. A primeira ligação, na noite da descoberta, fez meu corpo inteiro vibrar com um misto de pânico e ódio. Deixei tocar até cair. A mensagem chegou logo em seguida. Meu amor, saudade de ouvir sua voz. Dia corrido hoje, te ligo mais tarde, te amo. Aquelas 3 palavras, te amo, que antes me aqueciam, agora soavam como um insulto, um veneno. Li a mensagem e senti um gosto amargo na boca. Na quarta-feira ele tentou de novo. E de novo. Mensagens cada vez mais preocupadas. Aconteceu alguma coisa? Tô preocupado, você não é de sumir assim. A ironia era tão densa que eu podia senti-la fisicamente, sufocando-me. Ele, o mestre do desaparecimento, o arquiteto de vidas duplas, estava preocupado com o meu sumiço. Eu apenas visualizava as mensagens, deixando os 2 tiques azuis como uma resposta silenciosa, uma pequena tortura digital que me dava um prazer sombrio. Na quinta-feira à noite, a campainha do meu apartamento tocou. Eu congelei. Sabia que era ele. Meu primeiro instinto foi me esconder, me encolher no escuro e esperar que ele fosse embora. Mas a mulher que tremia já não estava mais no controle. Lentamente, caminhei até a porta e olhei pelo olho de mágico. Lá estava ele, o rosto contorcido em uma máscara de preocupação. Usava o casaco caro que eu dei de presente em seu último aniversário, um aniversário que ele comemorou comigo um dia antes da data real, porque a data real, eu descobriria mais tarde, era reservada para um jantar em família. Vê-lo ali, em carne e osso, o homem que eu amei e o monstro que me enganou, fundidos em uma única pessoa, foi um choque. Respirei fundo, contei até 3 e abri a porta, mas apenas o suficiente para que a corrente de segurança a mantivesse presa. Meu amor, finalmente! Ele disse, com alívio teatral, tentando empurrar a porta. O que aconteceu? Eu estava morrendo de preocupação. Sua atuação era impecável. Digno de um Oscar. Eu o encarei pela fresta. Meu rosto estava impassível. Minha voz, quando saiu, era um sussurro de gelo. Estou ocupada, Marcos. Ele piscou, confuso. Ocupada? Mas eu posso entrar? O que está acontecendo? Não, não pode, eu respondi. E então eu disse o nome que era um tabu. Uma palavra proibida em nosso universo de mentiras. A Laura não gostaria. Eu vi o sangue drenar de seu rosto. Foi um instante, mas um instante glorioso. A máscara caiu. A preocupação falsa foi substituída por pânico puro, genuíno. Os olhos dele se arregalaram. A boca se abriu e fechou sem som, como um peixe fora d'água. Ele havia sido pego. O predador, de repente, se viu na mira. Do que você está falando? Ele gaguejou, tentando recompor a fachada. Laura, sua esposa, disse eu, saboreando cada sílaba. Mãe de Lucas e Gabriel, uma família linda a propósito. Vi as fotos do Natal, os suéteres vermelhos combinando, um toque adorável. Ele se apoiou no batente da porta, parecendo fisicamente atingido. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Eu podia ouvir sua respiração acelerada. Ele tentou formular uma frase, provavelmente uma nova mentira, uma nova desculpa, mas as palavras não vinham. Eu tinha tirado o seu poder. Sem o roteiro, ele era apenas um ator amador num palco vazio. Me deixe explicar, ele finalmente conseguiu dizer, a voz fraca, patética. Explicar o quê? Eu cortei ele, minha voz ainda baixa, mas cortante como vidro quebrado. Os 5 anos que você roubou da minha vida?
Explicar que eu era seu hobby? Sua válvula de escape? Não, Marcos. Não há nada para explicar. Há apenas a verdade, e eu já a encontrei, sozinha. Fechei a porta na cara dele, ignorando os seus chamados, os seus "por favor, espere". Girei a chave na fechadura, o som metálico ecoando no apartamento silencioso. E então, pela primeira vez em 3 dias, eu chorei. Mas não era o choro da vítima. Era o choro de raiva, de expurgação. Cada lágrima era uma gota da Helena ingênua indo embora. Eu chorei pela mulher que eu fui, pela idiota que acreditou num amor de cinema. E quando as lágrimas secaram, restou apenas um vazio. Mas não era um vazio de perda. Era um espaço. Um espaço em branco para ser preenchido. Passei o resto da noite na frente do meu computador. A bibliotecária metódica havia assumido o controle. Minha busca não era mais sobre ele. Era sobre ela. Laura, a advogada, a mãe, a esposa. Encontrei seu perfil profissional, o escritório onde trabalhava, encontrei artigos que ela escreveu, encontrei traços da vida dela espalhados pela internet. Uma vida real, sólida, com raízes. Uma vida que contrastava dolorosamente com a minha existência fantasma. E foi ali, na madrugada fria, que o plano tomou forma. A vingança, eu percebi, não era destruí-lo. Isso seria fácil demais. A verdadeira justiça, a verdadeira poesia macabra, seria uma aliança. O que ele mais temia no mundo não era me perder. Era que os seus 2 mundos colidissem. Que as 2 mulheres de sua vida, a esposa e a amante, a santa e a pecadora, a realidade e a fantasia, se sentassem na mesma sala para tomar um café. E eu me certificaria de que esse café fosse servido, com muito açúcar e uma dose cavalar de veneno. Houve uma longa pausa. Cada segundo era uma agonia. Eu me preparava para a humilhação da recusa. Mas então, a voz da recepcionista voltou. A sala dela é no 15º andar, última porta do corredor. Meu coração deu um salto. Ela havia concordado. Por quê? Curiosidade? Um pressentimento? Ou talvez advogados estejam sempre dispostos a ouvir uma história? O elevador subia com uma lentidão torturante. Quando as portas se abriram no 15º andar, o ambiente era de um silêncio caro, carpete grosso abafando os passos, cheiro de madeira e café. Cheguei à última porta. Uma placa de metal polido dizia: Doutora Laura Alencar, Direito de Família. A ironia quase me fez rir. Bati 2 vezes, a mão tremendo levemente. Entre, disse uma voz clara e profissional. Abri a porta e a vi, a mulher da foto. Pessoalmente, ela era ainda mais bonita. Loira, olhos azuis inteligentes, vestida com um terninho impecável. Ela estava sentada atrás de uma mesa maciça de mogno e me olhou com uma expressão de curiosidade profissional, sem nenhum sinal de reconhecimento. A sala era elegante, com uma vista panorâmica da cidade. A vida que ele exibia. Senhora Santos, em que posso ajudá-la? Ela disse, apontando para a cadeira à sua frente. Sentei-me. As palavras pareciam presas na minha garganta. Agora que estava ali, cara a cara com a realidade, a coragem parecia se esvair. Ela era real. O casamento era real. Os filhos eram reais. Tudo era real. Exceto a minha vida nos últimos 5 anos. Doutor Alencar, comecei, minha voz um fio. Eu não sei bem como começar isso, e peço desculpas por vir sem avisar, mas acredite, é tão urgente para a senhora quanto é para mim. Ela me encarou, seus olhos azuis analisando cada detalhe do meu rosto. Prossiga. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Meu nome é Helena Santos, e nos últimos 5 anos, eu fui a namorada do seu marido, Marcos. O silêncio que se instalou na sala foi diferente de qualquer outro que eu já experimentei.
não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de informações. Um silêncio onde o mundo dela, assim como o meu dias antes, estava sendo violentamente estilhaçado. Eu vi a mudança nos olhos dela. A curiosidade profissional deu lugar à confusão, depois à incredulidade e, finalmente, a um brilho de compreensão dolorosa. Ela não gritou, não se alterou. Uma advogada de família, afinal. Ela provavelmente já tinha ouvido de tudo. Mas eu vi sua mão, que repousava sobre a mesa, se fechar num punho tão apertado que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela sabia que eu não estava mentindo. Talvez ela já suspeitasse. Talvez minha aparição ali fosse apenas a confirmação do sussurro sombrio que ela tentava ignorar há anos. Namorada? Ela repetiu, a voz perigosamente calma. Cada sílaba um caco de gelo. Meu marido é um homem casado. Ele não tem namorada. Eu sei disso agora, respondi, mantendo meu olhar firme no dela. Mas por 5 anos, eu acreditei que ele era divorciado. Acreditei que o nome da senhora era de uma ex-esposa instável. Acreditei em cada mentira que ele contou. E eu tenho as provas de cada uma delas. Vim aqui hoje não como sua inimiga, doutor Alencar. Vim como a outra vítima. Porque não destruiu apenas a minha vida. Ele passou os últimos anos construindo um castelo de mentiras que está prestes a desabar. E achei que a senhora, como dona do terreno, gostaria de ser avisada antes que os escombros caíssem em cima de todos nós. O punho de Laura sobre a mesa de Magno era o epicentro do terremoto que abalava sua compostura. A advogada, treinada para manter a calma em meio às tempestades alheias, estava agora no olho do seu próprio furacão. O rosto dela, antes uma máscara de profissionalismo, tornou-se um estudo fascinante de emoções contidas. Eu via a dor, a humilhação, mas por baixo de tudo, vi a mesma coisa que senti dias antes, a fúria fria do intelecto traído. Ela não era uma esposa chorosa e indefesa. Ela era uma estrategista. E a mente dela, eu podia ver, já estava calculando os danos, analisando as variáveis, formulando uma contraofensiva. Provas, ela disse finalmente, a voz ainda controlada, mas com uma aresta de aço. Que tipo de provas, senhora Santos? Era o meu momento. Eu havia antecipado aquela pergunta. Calmamente, abri minha bolsa, uma bolsa que normalmente carregava livros, mas que naquele dia era um pequeno arquivo de devastação. De dentro, tirei um envelope. Não o entreguei a ela, apenas o coloquei sobre a mesa, entre nós. Lá dentro, comecei, há cópias de e-mails trocados ao longo de 5 anos. E-mails onde Marcos descreve nosso futuro juntos, onde ele fala de você como a ex-esposa problemática. Há registros de transferências bancárias que ele fez para mim, presentes que ele me deu. Há fotos, não muitas, ele era cuidadoso com isso, mas há algumas de nossas viagens para lugares discretos. E o mais importante, fiz uma pausa, garantindo sua total atenção. Há uma gravação de voz da última vez que ele esteve na minha porta, há 2 dias, quando gaguejou e entrou em pânico ao ouvir o seu nome. Laura encarou o envelope como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Ela não o tocou. Seus olhos azuis, antes límpidos, agora eram tempestuosos. Ela se recostou na cadeira, um movimento lento, calculado. O silêncio voltou, mas agora ele tinha um propósito. Ela estava pensando. Eu a observava, esperando. Eu sabia que havia uma bifurcação à nossa frente. Ela podia me ver como a inimiga, a destruidora do seu lar, e me usar como bode expiatório para talvez tentar salvar o seu casamento. Ou ela podia me ver como eu me apresentei, uma aliada inesperada, uma arma. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, a voz mais baixa, quase um sussurro. O que você quer? Dinheiro? Vingança?
Vingança? Repeti, permitindo-me um sorriso mínimo, desprovido de alegria. A vingança seria humilhá-lo publicamente, enviar este envelope para os seus sócios, para os seus pais. Não. O que eu quero, Dr. Alencar, é algo muito mais complexo. Eu quero a minha história de volta. Por 5 anos, eu fui uma personagem secundária na sua vida sem nem mesmo saber que estava no mesmo livro. Eu fui a outra mulher. Eu quero que ele, e talvez o mundo, saibam a verdade. Eu não fui cúmplice. Fui enganada, assim como você. Inclinei-me ligeiramente para frente. Eu não amo mais o seu marido. O homem que eu amava nunca existiu. Ele era uma ficção criada por um mentiroso patológico. O que sinto agora é um profundo desprezo e um senso de justiça distorcido, talvez. Ele construiu essa vida dupla perfeita, onde ele era o centro, manipulando os sentimentos de 2 mulheres. Eu acho que está na hora das nós 2 tirarmos o poder dele. Das nós 2 assumirmos a narrativa. Laura finalmente estendeu a mão e pegou o envelope. Seus dedos longos e cuidados hesitaram por um instante antes de abri-lo. Ela não olhou as fotos nem os papéis imediatamente. Em vez disso, ela tirou o celular da bolsa, um aparelho moderno e caro. Com uma precisão que me causou um calafrio, ela fotografou cada documento, cada imagem, criando uma cópia digital de tudo. A advogada em ação. Só então ela começou a ler. Eu a observei em silêncio. Vi seu rosto se contrair ao ler as palavras de amor que ele me escreveu. Vi sua mandíbula trincar ao ler as descrições pejorativas que ele fazia dela. Vi seus olhos se encherem de uma dor antiga, uma dor que eu suspeitava não começou com a minha chegada ali. A dor de quem já sabia, no fundo da alma, que algo estava terrivelmente errado. Eu não estava trazendo uma notícia, estava apenas confirmando uma doença crônica. Quando terminou, ela guardou os papéis de volta no envelope, metodicamente, e o empurrou de volta para mim. Pode guardar suas cópias, ela disse, a voz rouca. Eu tenho o suficiente. Ela se levantou e caminhou até a enorme janela que dava para a cidade. Ficou de costas para mim, observando o mar de prédios e carros lá embaixo, a mulher poderosa encurralada em sua torre de vidro. Eu sabia. Não os detalhes, não sobre você, mas eu sabia que havia outras. Houve lacunas, dinheiro que sumia, viagens de negócios que não faziam sentido, uma frieza que se instalava por semanas e depois desaparecia com um presente caro e uma declaração de amor desesperada. Eu escolhi não ver. Por causa dos meninos, por causa da imagem, por causa dos 15 anos investidos. Ela se virou para mim. Não havia mais dor no rosto dela, apenas uma resolução gélida. Você disse que quer assumir a narrativa. O que exatamente você tem em mente, Senhora Santos? A adrenalina percorreu meu corpo. Ela havia aceitado. A aliança estava formada. Ele tem um grande evento chegando, não tem? Perguntei, lembrando de um detalhe que ele havia mencionado de passagem. A festa de 25 anos da empresa. Ele será homenageado, fará um discurso sobre integridade e valores. Um sorriso sombrio, quase imperceptível, brincou nos lábios de Laura. Sim, na próxima sexta, um evento de gala, com toda a diretoria, clientes importantes e a família, claro. Ele quer que eu e os meninos estejam na primeira fila aplaudindo. Perfeito, disse eu, sentindo o plano se solidificar. Ele tem uma homenagem que precisa de uma pequena adição, um testemunho surpresa. O discurso dele fala sobre valores? Ótimo, vamos dar a ele uma aula prática. Não num escritório de advocacia ou num apartamento secreto, mas num palco, com todos os holofotes apontados para ele, onde ele não terá para onde fugir. Laura voltou para sua mesa e se sentou. Ela me olhou e pela primeira vez vi algo além da advogada ou da esposa traída. Vi uma cúmplice.
Conte-me cada detalhe do seu plano, Helena. Não me poupe de nada, e pode me chamar de Laura. A semana que antecedeu a festa de gala foi a mais surreal da minha vida. Eu e Laura, as duas mulheres que deveriam ser inimigas mortais segundo qualquer roteiro convencional, nos tornamos uma unidade de comando secreta. Nos comunicávamos por um aplicativo de mensagens criptografadas, usando codinomes como se estivéssemos planejando um golpe de Estado. Eu era a bibliotecária, ela era a advogada. Nossas conversas eram curtas, precisas, desprovidas de sentimentalismo. Estávamos unidas não pela amizade, mas por um objetivo em comum: a implosão controlada do mundo de Marcos. Enquanto isso, eu vivia uma farsa paralela. Após dias de silêncio, respondi a uma de suas centenas de mensagens desesperadas. Fui breve e enigmática. Preciso de tempo para pensar. Estou confusa. Não me procure. Isso o acalmou e o intrigou na medida certa. Ele respondeu imediatamente, dizendo que me daria todo o tempo do mundo, que me amava e que podíamos superar qualquer mal-entendido. Ele acreditava que, com o tempo, seu poder de manipulação me traria de volta ao meu compartimento. Ele não imaginava que eu estava usando esse tempo para construir a guilhotina. Laura, por sua vez, desempenhava o papel da sua vida. Em casa, ela se tornou a esposa perfeita. Atenciosa, calma, quase submissa. Ela ouvia os planos dele para a festa, opinava sobre a cor da gravata dele, garantia que os meninos estariam impecavelmente vestidos. Ela me contou que, em uma noite, ele chegou a abraçá-la na cama e dizer: "Sabe, às vezes acho que as coisas estão voltando a ser como antes. Acho que estamos nos reconectando." Laura respondeu com um sorriso e "Eu também acho, querido." Enquanto por dentro sentia o gelo se espalhar por suas veias. Cada gesto de carinho dele era uma facada, mas ela suportava com a disciplina de uma espartana, mantendo o foco no prêmio final. Nosso plano era simples em sua concepção, mas complexo em sua execução. A homenagem a Marcos aconteceria no meio do evento, em um grande palco montado no salão de festas de um hotel de luxo. Haveria um vídeo com depoimentos de colegas e, em seguida, ele subiria para fazer seu discurso sobre integridade. Laura, usando sua influência como esposa de um dos homenageados, conseguiu uma cópia da programação e a planta do local. Ela identificou a sala de controle de áudio e vídeo e, com a desculpa de querer preparar uma surpresa extra para o marido, conseguiu acesso ao técnico responsável. Minha parte era preparar o material. Passei 2 noites em claro na minha sala, agora transformada numa sala de guerra. Editei um vídeo curto, mas devastador. Começava com algumas das fotos que tínhamos juntos, em momentos felizes, com uma música suave ao fundo. Fotos que mostravam um casal apaixonado. Sobrepostas a elas, em texto, apareciam as mentiras que ele me contava naquelas ocasiões. Jantar com o filho doente. Viagem de negócio solitária. Em seguida, o áudio. A gravação da voz dele, gaguejando e em pânico na minha porta, era o clímax. A peça terminava com uma tela preta e uma só pergunta em letras brancas. De quem é a culpa quando a mentira tem 2 vítimas? Não era um ataque, era uma pergunta retórica que forçaria cada pessoa naquela plateia a tirar suas próprias conclusões. 2 dias antes do evento, encontrei Laura num café discreto, longe de nossos bairros. Foi a primeira vez que nos vimos desde aquele dia em seu escritório. Ela parecia diferente. Havia uma luz fria e determinada nos olhos dela. Ela me entregou um crachá de staff para o evento e um pendrive. "O técnico de som se chama Ricardo", ela disse, sem rodeios. "Ele é jovem, um pouco deslumbrado. Eu disse a ele que preparei um vídeo emocional de última hora e que preciso que ele o insira logo após o vídeo oficial da empresa. Disse que era uma surpresa que nem mesmo o cerimonial sabia.
Dei a ele uma gratificação generosa pela discrição. Ela me olhou. O arquivo está no pendrive que te dei. O seu vídeo precisa estar nele, com um nome de arquivo que não levante suspeitas. Algo como homenagem à família final. O Ricardo foi instruído a apenas dar o play, sem assistir antes. Eu entreguei a ela meu próprio pendrive. Está aqui, testado. Funciona perfeitamente. Nossos dedos se tocaram brevemente na troca. Foi um contato estranho, carregado de uma eletricidade bizarra. Éramos duas mulheres de mundos diferentes, que deveriam se odiar, mas que agora compartilhavam o segredo mais íntimo de suas vidas e um plano de destruição mútua, ou talvez de libertação. E depois? Perguntei, a voz um pouco trêmula. Depois, disse Laura, tomando um gole de seu café expresso. Eu me levanto, e no meio do caos, enquanto todos estiverem olhando para o palco, chocados, eu pego meus filhos e vou embora, em silêncio. A imagem da esposa digna que se retira da humilhação será a minha performance final. E eu? Perguntei. Você, disse ela, me olhando fixamente, já terá desaparecido. Você entrará pelos fundos, irá até a sala de controle, entregará o pendrive ao Ricardo e sairá antes mesmo do vídeo começar. O seu papel é ser o fantasma na máquina. Eles não precisam ver você. Eles só precisam ver a verdade que você deixou para trás. A noite da festa chegou. Um frio na barriga me consumia. Eu não dormia direito há uma semana. Vesti um uniforme preto, simples, como o da equipe do buffet. Prendi o cabelo em um rabo de cavalo e usei um boné. Eu era invisível. Cheguei pela entrada de serviço, como instruído. O barulho da cozinha, o cheiro de comida, a correria dos garçons, era outro mundo, paralelo ao glamour do salão principal, de onde eu ouvia o som abafado de música clássica e conversas animadas. Encontrei a sala de controle. Bati na porta. Um rapaz de fones de ouvido abriu. Ricardo. Sou a assistente da doutora Laura Alencar, disse eu, a voz firme. Vim trazer o pendrive para a surpresa do Sr. Marcos. Ele sorriu, cúmplice. Ah, sim. A chefe foi bem generosa. Pode deixar, vai rodar na hora certa. Ele pegou o pendrive da minha mão. É só isso? Só isso. Respondi. Virei-me e saí. Enquanto caminhava pelo corredor dos fundos, meu coração martelava contra as costelas. Estava feito. A bomba estava armada. Eu não fiquei para assistir. Meu papel, como Laura disse, havia terminado. Fui para o estacionamento, entrei no meu carro e dirigi para casa, sem olhar para trás. Em casa, servi-me de uma taça de vinho, com as mãos ainda trêmulas. Sentei no escuro, apenas com a luz do meu celular, e esperei. Eu sabia que, a quilômetros dali, em um salão de luxo, o show prepararia para começar. O show que colocaria um ponto final, não em uma, mas em 3 vidas como elas eram conhecidas. O silêncio do meu apartamento era um contraponto gritante à cena que se desenrolava na minha imaginação. Eu me recusava a ligar a TV ou a procurar notícias. Meu único elo com o evento era uma janela de conversa aberta com Laura, no aplicativo de mensagens. Ela não diria nada, até o momento final. Eu olhava para a tela em branco, para o cursor piscando, e cada piscar parecia um segundo se arrastando. A taça de vinho na minha mão tremia. Tomei um gole. O líquido desceu queimando, mas não conseguiu aquecer o gelo no meu estômago. Eu não sentia prazer, não sentia a euforia. Sentia apenas o peso vertiginoso do que havíamos colocado em movimento. Era a calma assustadora que precede a tempestade. E então, meu celular vibrou. Uma única mensagem de Laura. Não continha texto. Era apenas um emoji, um microfone. Era o sinal. O discurso dele iria começar. Fechei os olhos com força. Eu podia visualizar a cena perfeitamente. Marcos no palco,
sob a luz de um holofote, o sorriso charmoso e confiante estampado no rosto. Ele estaria agradecendo a todos, falando sobre os 25 anos de história da empresa. Ele faria uma piada ensaiada, arrancando risos da plateia, e então ele chegaria à parte final, a parte que Laura me descreveu com um desprezo palpável. Ele olharia para a primeira fila, diretamente para ela e para os filhos, e sua voz assumiria aquele tom embargado, falsamente humilde que eu conhecia tão bem. Ele falaria sobre família, sobre a importância de ter uma base sólida, um porto seguro. Ele a chamaria de a rocha em sua vida. Enquanto eu imaginava isso, outra vibração, dessa vez, era uma notificação de uma rede social. E outra, e outra. Meu celular começou a enlouquecer, vibrando sem parar na mesa de centro. Mensagens de WhatsApp de números desconhecidos, notificações de marcações em fotos, pedidos de amizade. O barulho começou. A onda de choque da explosão estava começando a me atingir, mesmo a quilômetros de distância. Com o coração na garganta, abri uma das notificações. Era uma marcação em um vídeo ao vivo. Alguém na festa estava transmitindo. A imagem era tremida, filmada de um celular no meio da plateia, mas o áudio era claro. Na tela, o vídeo que eu editei estava sendo projetado no telão gigante atrás de Marcos. As fotos dele comigo, as frases, a música suave que eu escolhi agora parecia uma marcha fúnebre. Eu ouvia os murmúrios confusos da plateia. Quem é essa? O que está acontecendo? E então, a minha voz, ou melhor, a gravação da voz dele, em pânico na minha porta. A Laura não gostaria. O nome dela ecoando pelo salão de festas. O vídeo amador focou no palco. Marcos estava paralisado. O sorriso havia congelado no seu rosto, transformando-se em uma careta de puro horror. Ele olhava para o telão, depois para a plateia, depois para a primeira fila. Seu rosto, antes corado pelo sucesso, estava branco como cera. Ele era uma estátua de si mesmo, um monumento à sua própria ruína. O vídeo terminou com a pergunta na tela preta, e o silêncio que se seguiu no salão, segundo os relatos que eu li depois, foi total, absoluto, um vácuo sonoro onde centenas de pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo. E foi nesse silêncio que, segundo a câmera amadora, uma figura se levantou na primeira fila. Laura. A imagem a mostrou se levantando com uma elegância e uma dignidade que eram por si só uma performance. Ela não olhou para o palco, não olhou para o marido. Com a calma de uma rainha, ela estendeu a mão para os seus 2 filhos, que olhavam para o telão, confusos e assustados. Ela sussurrou algo para eles, e então, de mãos dadas com os meninos, ela simplesmente se virou e caminhou para a saída, atravessando o salão em silêncio. Cada passo dela era um prego no caixão da reputação de Marcos. Sua retirada silenciosa foi mais eloquente que qualquer grito, mais poderosa que qualquer acusação. Foi um ato de desprezo puro e irrefutável. A saída dela quebrou o feitiço. O salão explodiu em caos de sussurros, de pessoas se levantando, de celulares apontados para o palco. A transmissão ao vivo foi cortada. Larguei meu celular na mesa. Estava tremendo incontrolavelmente. A segunda parte do plano de Laura, a parte que ela não me havia contado em detalhes, começou a acontecer. As notificações que chegavam agora eram diferentes. Eram de portais de notícias de celebridades, de blogs de fofoca. Escândalo. Diretor de multinacional é exposto em festa de gala. Laura, a advogada, sabia exatamente como a mídia funcionava. Ela não só planejou a sua saída, ela plantou a história. Provavelmente vazou o vídeo para 1 ou 2 contatos na imprensa minutos antes de ser exibido. Ela não queria só que o mundo dele soubesse. Ela queria que o mundo todo soubesse. Desliguei meu celular. Não queria mais ver. A sensação não era de vitória. Era um vazio amargo, oco. Eu havia conseguido o que eu queria. A verdade estava exposta. Mas a que custo? Eu me tinha tornado a catalisadora de uma destruição pública. Eu, a bibliotecária que colecionava histórias, agora era a protagonista de uma tragédia moderna, uma fofoca viral, um escândalo que seria dissecado e esquecido em poucos dias. Mas as cicatrizes, eu sabia, permaneceriam para sempre. Naquela noite eu não dormi.
Fiquei sentada no escuro, ouvindo as sirenes distantes da cidade e me perguntei, pela primeira vez desde que tudo começou, se a justiça, quando tem gosto de cinzas, pode realmente ser chamada de vitória. Os dias que se seguiram foram como viver dentro de um aquário. Eu estava em casa, mas o mundo lá fora, através das telas, estava em ebulição. O nome de Marcos, o nome da empresa, o nome de Laura e a minha imagem, borrada, mas reconhecível para quem me conhecia, estavam por toda parte. Fui demitida da biblioteca por uma nota polida que falava em reestruturação, mas a mensagem era clara. Eu era uma personagem tóxica, o epicentro de um escândalo que ninguém queria por perto. Minhas colegas de trabalho, com quem dividi o café por anos, pararam de responder minhas mensagens. Eu me tornei um fantasma em minha própria vida. Exatamente o que ele me fez ser, mas agora de uma forma pública e humilhante. As mensagens de Marcos pararam. O desespero deu lugar ao silêncio. Imagino que ele estivesse ocupado demais tentando salvar os destroços de sua carreira, de sua vida social, de sua imagem. Ele foi afastado do cargo na empresa, para se dedicar a questões pessoais, dizia a nota oficial. O castelo de cartas que ele levou uma vida inteira para construir desabou em uma única noite. E eu, de dentro do meu apartamento, assistia a tudo com uma sensação de distanciamento, como se estivesse vendo um filme sobre a vida de outra pessoa. A raiva havia se esvaído, dando lugar a um cansaço profundo, existencial. Laura também desapareceu do radar público. Sua retirada digna e silenciosa da festa foi sua última declaração. Ela entrou com um pedido de divórcio na manhã seguinte, um processo que, com as provas que ela tinha, seria rápido e brutalmente favorável a ela. Não nos falamos mais. Nossa aliança foi um pacto de guerra, e a guerra havia acabado. Tínhamos sido cirurgiãs, realizando uma amputação necessária, mas dolorosa. Agora, cada uma tinha que lidar com seus próprios remorsos e com seus próprios membros fantasmas. Eu não sabia se ela sentia remorso, mas eu sentia, não por ele, mas pelos meninos. A imagem dos seus rostos confusos no meio daquele caos era uma ferida aberta na minha consciência. Eles não tinham culpa, eram apenas peões no jogo cruel dos adultos. Cerca de 2 semanas após a festa, quando a poeira da mídia começou a baixar e o mundo encontrou um novo escândalo para devorar, a campainha do meu apartamento tocou. Meu coração gelou. Pensei que fosse ele, vindo para uma confrontação final. Mas quando olhei pelo olho de mágica, vi uma figura inesperada. Era Laura. Ela estava diferente da mulher que encontrei no escritório. Sem o blazer de poder, sem a postura de advogada, usavam jeans, uma camiseta simples e um casaco. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo. Parecia mais jovem, mas também mais cansada. Havia uma vulnerabilidade na postura dela que não existia antes. Hesitante, abri a porta. Ela não forçou um sorriso. Apenas me olhou com aqueles olhos azuis que pareciam carregar o peso do mundo. "Posso entrar?" perguntou a voz suave. Assenti, dando um passo para trás. Ela entrou e olhou ao redor, para os meus livros, para minha vida contida naquele pequeno espaço. "Então é aqui que você vive", disse ela mais para si mesma do que para mim. "É, aconchegante." "Quer um café?" Ofereci mais por hábito do que por hospitalidade. "Não, obrigada. Eu não vou demorar. Eu só precisava vir." Ficamos em silêncio por um momento, 2 estranhas unidas por uma ferida em comum. "Eu vim para dizer 2 coisas", ela começou, finalmente me olhando. "A primeira é obrigada. Você me deu a coragem de fazer o que eu deveria ter feito há 10 anos. Eu vivia numa mentira confortável, escolhendo a segurança da ignorância. Você me forçou a abrir os olhos, e por mais que tenha doído, foi uma libertação." Eu não sabia o que responder, apenas assenti. "A segunda coisa", e a voz dela vacilou pela primeira vez, "é que eu sei que você se sente culpada, pelos meninos. Eu vi em você naquele dia no meu escritório.
E eu queria que você soubesse que eles vão ficar bem. Eles são fortes, e eles merecem viver em uma casa onde a verdade, por mais dura que seja, é o alicerce, não o silêncio e a mentira. Eles estão sofrendo agora, sim, mas um dia eles entenderão. Ela respirou fundo. Eu não tô aqui para sermos amigas. Acho que nunca poderemos ser. Há muita dor e muita história entre nós. Mas eu não queria que você carregasse um bardo que não é seu. O único culpado nessa história toda é o Marcos. Ele usou o amor dos meus filhos como desculpa para me manipular, assim como usou a sua existência para me manter na linha, jogando com o meu medo de um escândalo. Nós duas fomos peças no jogo dele. Agora, o jogo acabou. Lágrimas que eu não sabia que ainda tinha começaram a brotar nos meus olhos. Ouvir aquilo dela, da outra ponta da equação, foi uma absolvição que eu não sabia que precisava. O que vai acontecer com você agora? Perguntei a voz embargada. Vou me mudar, recomeçar em outro lugar, com os meninos, longe de tudo isso. E você? Dei de ombros, olhando para as caixas de livros que eu havia começado a empacotar. Eu não sei, perdi meu emprego, minha reputação aqui está arruinada. Acho que há um sinal do universo para que eu, finalmente, comece a escrever a minha própria história, literalmente. Talvez eu me mude para uma cidade pequena, perto do mar, um lugar onde ninguém me conheça. Laura esboçou o primeiro sorriso desde que chegou. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Uma bibliotecária que se muda para a praia para escrever um livro. Parece um bom começo. Ela caminhou para a porta. Antes de sair, ela se virou. Helena, eu espero que você encontre a sua paz. Você merece. E então ela se foi. Fechei a porta e me encostei nela, o corpo exausto. O círculo se fechara. A guerra havia acabado. Não havia vencedores, apenas sobreviventes. Cada um com suas cicatrizes, cada um com a tarefa de reconstruir seus próprios mundos a partir dos destroços. A visita dela não apagou a dor nem o arrependimento, mas trouxe algo inesperado: clareza. E com a clareza, a possibilidade de um novo começo. Eu olhei para as minhas estantes, para os meus amigos de papel. Talvez Laura estivesse correta. Era hora de parar de ler as histórias dos outros e finalmente ter a coragem de escrever a minha. Um mês depois do escândalo, eu estava terminando de encaixotar o último dos meus livros. Meu apartamento, antes um santuário abarrotado de histórias, agora parecia um esqueleto, ecoando o vazio que eu sentia por dentro. Decidi me mudar para uma pequena cidade litorânea no sul, um lugar onde o meu nome não significava nada, onde eu poderia ser apenas uma mulher que caminhava na praia e escrevia. Vendi a maior parte dos meus móveis. Estava me desfazendo de uma vida inteira, um processo doloroso e libertador na mesma medida. Foi em meio a esse caos de caixas e memórias que a campainha tocou. Por um instante meu coração disparou, mas não havia mais pânico, apenas um cansaço resignado. Eu sabia quem era. Abri a porta. Marcos estava lá. E era como olhar para um homem completamente diferente. Ele havia perdido peso, havia olheiras profundas sob seus olhos. O terno impecável fora substituído por uma calça jeans e uma camiseta amassada. O cabelo, antes sempre perfeito, estava despenteado. A arrogância, o charme, a confiança, tudo havia desaparecido. No lugar havia apenas um homem quebrado. Eu sei que não tenho direito, ele começou, a voz rouca, fraca. Mas eu vi as caixas. Você está indo embora. Eu não podia deixar você ir sem... Sem o quê, Marcos? Perguntei, sem emoção, bloqueando a entrada com o meu corpo. Sem uma última tentativa de manipulação? Sem uma última cena? Ele balançou a cabeça, olhando para o chão. Não. Sem pedir perdão. De verdade, dessa vez. Ele levantou os olhos e, pela primeira vez em todos os anos que eu conheci, eu vi uma vulnerabilidade que não parecia encenada.
Era a vulnerabilidade crua de quem perdeu tudo. Eu era um adicado, Helena. Um adicado em admiração, em validação. Laura, ela me conhecia demais. Ela via minhas falhas, meus defeitos. Com você eu podia ser o herói, o homem perfeito que eu sempre quis ser. Você não era um hobby. Você era a minha droga, o meu escape da minha própria mediocridade. Eu escutava ele em silêncio. As palavras dele não me causavam mais dor, nem raiva. Apenas uma espécie de pena triste. Você não amava nenhuma de nós, eu disse. Não como uma acusação, mas como uma constatação. Você só amava a si mesmo e as diferentes versões de si mesmo que nós refletíamos para você. Eu sei disso, ele sussurrou. Eu sei disso agora. Quando eu vi Laura indo embora, com os meus filhos, quando eu vi o olhar de decepção e medo no rosto deles, foi como se um espelho se quebrasse na minha frente e eu visse o monstro que eu havia me tornado. E quando eu te procurei e você não estava mais lá, eu percebi que tinha destruído as duas únicas coisas boas da minha vida por nada, por ego. Ele deu um passo à frente, instintivamente, mas parou quando eu não me movi. Eu perdi meu emprego, perdi minha família, perdi você. Eu perdi tudo. E eu mereci. Eu sei que eu mereci cada pedaço disso. O silêncio caiu entre nós. O homem que um dia teve o poder de destruir meu mundo com uma única palavra, agora estava diante de mim, impotente, pedindo por uma migalha de absolvição. Eu não posso te perdoar, Marcos, eu disse, minha voz suave, mas firme. Não porque eu te odeie. Eu não sinto mais nada por você, nem raiva. Apenas um vazio. Não posso te perdoar porque o perdão é algo que você tem que encontrar para si mesmo. Meu perdão não vai consertar o que você quebrou dentro de você. E honestamente, não é meu trabalho fazer isso. Nunca foi. Ele assentiu lentamente, como se esperasse aquela resposta. Eu entendo. O que eu espero é que um dia você use essa dor toda para se tornar uma pessoa melhor. Não por mim, não por Laura, mas pelos seus filhos. Eles merecem um pai. Um pai de verdade, não um ator. Ele ficou ali, na minha porta, um fantasma do homem que um dia foi. Você vai ser feliz? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Eu olhei para as caixas empilhadas atrás de mim, para o horizonte de uma nova vida que se desenhava. Eu não sei se vou ser feliz. A felicidade é um conceito tão grande. Mas eu vou ser livre. Livre de mentiras, livre de segredos, livre da necessidade de ser validada por outra pessoa. E, pela primeira vez na minha vida, acho que isso é o suficiente. Sem dizer mais nada, eu comecei a fechar a porta. Ele não resistiu. Só ficou parado, observando enquanto o espaço entre nós diminuía. Antes que a porta se fechasse completamente, nossos olhos se encontraram uma última vez. Não havia amor, nem ódio. Apenas o reconhecimento silencioso de dois sobreviventes de um naufrágio, que eles mesmos criaram. E então, a porta se fechou. E ele ficou do lado de fora. Para sempre. Naquela noite, dormi no chão, num colchão improvisado no meio do meu apartamento vazio, e tive o primeiro sono tranquilo em semanas. Não sonhei com ele, não sonhei com Laura, sonhei com o mar, com o som das ondas, com uma página em branco e uma caneta na minha mão. O passado finalmente tinha se tornado só isso. Uma história lida. Um livro fechado, colocado de volta na estante. Era a hora de começar um novo volume. Então, essa foi a minha história. A história de como eu, uma mulher que vivia nas sombras das vidas dos outros, fui forçada a sair para a luz, mesmo que essa luz fosse a dos holofotes de um escândalo. Sabe, quando a gente aceita o papel de a outra, mesmo que sem saber, a gente se acostuma a viver com metades. Metade de um homem, metade de uma vida, metade do respeito. A gente aprende a celebrar aniversários em dias errados,
a passar feriados em silêncio, a se contentar com o amor clandestino que nos é oferecido como se fosse um banquete, quando na verdade são apenas migalhas. Eu precisei que o meu mundo fosse completamente destruído para perceber que eu merecia mais do que migalhas. Eu merecia o pão inteiro, o banquete inteiro. Muitos de vocês que estão ouvindo podem me julgar, podem dizer que eu fui tola, que eu deveria ter visto os sinais, e vocês estariam certos. Eu fui. O amor às vezes é uma venda que a gente coloca nos próprios olhos, porque a escuridão é mais confortável do que a luz dura e fria da verdade. Mas a minha história não é sobre a minha ingenuidade. É sobre o que acontece quando a venda cai. É sobre a escolha que a gente faz quando se vê no espelho e não reconhece mais a pessoa que está ali. A gente pode se quebrar em 1000 pedaços, ou pode pegar esses cacos e construir um mosaico novo, mais forte e talvez mais bonito. Eu não sou uma heroína. E olhando para trás, Laura também não foi. Nós éramos apenas 2 mulheres normais, colocadas numa situação extraordinária por um homem que não era extraordinário, apenas egoísta. Nossa vingança, se é que pode ser chamada assim, não foi um ato de maldade. Foi um ato de sobrevivência. Foi a única maneira que encontramos de arrancar a caneta da mão dele e parar a narrativa tóxica que ele estava escrevendo para nós. Foi sobre dizer, não, essa história não termina assim. Nós decidimos o ponto final. Hoje eu vivo em uma casinha que cheira a sal e a maresia. Passo minhas manhãs escrevendo, com os pés na areia, e minhas tardes na pequena biblioteca local, onde as únicas fofocas são sobre qual autor vai ganhar o próximo prêmio literário. Às vezes, meu nome aparece em uma busca na internet ligado àquele velho escândalo, como uma nota de rodapé na vida de um homem que já não faz parte da minha. Não me envergonho mais. Aquela mulher, aquela outra, faz parte de quem eu sou. Foi a dor dela que me deu a força para estar aqui hoje, em paz. Nunca mais tive notícias de Laura. Espero que ela, assim como eu, tenha encontrado seu próprio tipo de paz longe das ruínas que deixamos para trás. E Marcos? Ouvi dizer que ele se mudou para o sul do país, que trabalha em um cargo menor, que tenta, aos trancos e barrancos, reconstruir uma relação com os filhos. Eu genuinamente espero que ele consiga. Não por ele, mas por eles. Algumas lições, afinal, só são aprendidas no meio dos escombros. Se há algo que eu quero que vocês levem da minha confissão, é isto. Não aceitem ser o segredo de ninguém. Não aceitem um amor que precisa ser escondido, que te diminui, que te coloca em um compartimento. O amor de verdade não te isola, ele te apresenta ao mundo, ele te exibe com orgulho. Qualquer coisa menos que isso não é amor. É conveniência, é ego. E você, mulher, que me ouve, vale muito mais do que a conveniência de alguém. Minha história começou com uma mentira e terminou com uma verdade dolorosa. Mas é a minha história. E o fato de eu poder contá-la hoje, de cabeça erguida, sem medo e sem vergonha, é a minha verdadeira vitória. Não foi a vingança no palco, não foi a queda dele, foi isto, a liberdade de ser, finalmente, a única protagonista da minha própria vida. E essa é uma história que vale a pena ser contada.